Olá a todos, meu nome é João Pedro Prudêncio e hoje eu vou apresentar a minha proposta de trabalho de conclusão de curso, intitulada Avaliação da pilha LK para indexação e visualização de eventos na radiação de fundo da internet. Esse trabalho está sendo orientado pelo professor Fabrício Bortoluzzi, na modalidade monografia e no curso Ciência da Computação. Para começar, eu preciso explicar o conceito central deste trabalho, que é a radiação de fundo da internet, ou IBR, do inglês Internet Background Radiation. A IBR ela é composta por pacotes não solicitados que são enviados para endereços de IPs válidos conectados à internet. Este tráfego ele inclui varreduras automatizadas, tentativas de ataque, propagação de worms e erros de configuração de rede. Este tráfego ele ocorre de forma contínua nas camadas da internet, refletindo atividades maliciosas e comportamentos automatizados que ocorrem constantemente. Para estudar a internet, para estudar a radiação de fundo, é utilizado o projeto Cloud Telescope. O Cloud Telescope ele é uma infraestrutura distribuída que coleta tráfego de rede através de telescópios virtuais implantados em provedores de nuvem. Cada telescópio ele funciona como um observador passivo. Ele monitora blocos de endereços de IPs que não possuem serviços ativos, registrando todos os pacotes que chegam nesses endereços. Esses registros eles são salvos em arquivos PCAPs, que são arquivos de captura de pacotes de rede. Essa abordagem distribuída permite observar o comportamento da internet em múltiplas regiões geográficas, possibilitando estudos sobre segurança e tráfego em escala global. Existem dois desafios para a análise desses dados. Primeiro, estamos lidando com volumes de dados PCAPs capturados de forma contínua. E segundo, esses arquivos eles estão em formatos binários não estruturados e que dificulta a análise e consultas diretas. Além disso, há a dificuldade de correlacionar eventos capturados em múltiplas regiões geográficas, já que os dados estão fragmentados em telescópios distintos. Portanto, o problema central desse trabalho aborda como processar, organizar e visualizar esses volumes de dados de forma que possamos identificar padrões, detectar anomalias e compreender atividades maliciosas que ocorrem na internet? A justificativa deste trabalho está em dois pontos. Primeiro, a análise do IBR permite compreender atividades automatizadas e eventos não intencionais no tráfego global da internet, o que é necessário para a segurança de redes. Segundo, este trabalho busca a integração com a pipeline existente do Cloud Telescope, possibilitando a reprodução de análises visuais e facilitando estudos futuros sobre o comportamento de rede. Para resolver esse problema, propõe-se a utilização da pilha LK para a construção de uma pipeline voltada à indexação e visualização de eventos capturados na radiação de fundo da internet. A pilha LK ela é composta por três ferramentas: o Elasticsearch, o Logstash e o Kibana. Essas ferramentas elas trabalham em conjunto para processar, armazenar e visualizar volumes de dados. Os arquivos PCAP utilizados neste trabalho têm origem o projeto Cloud Telescope, que realiza a coleta distribuída de tráfego em múltiplas regiões geográficas, conforme eu mencionei anteriormente. Falando um pouco da arquitetura da proposta de solução, ela funciona como uma pipeline de processamento de dados. O fluxo ele vai começar no Cloud Telescope, que coleta os dados de rede e gera arquivos PCAPs. Esses arquivos eles são processados pelo Logstash, que é responsável por ler os dados brutos, extrair informações como IP, portas, protocolos e timestamps e transformar esses dados em um formato estruturado. Em seguida, os dados processados eles são enviados para o Elasticsearch, que indexa e armazena as informações de forma organizada, permitindo fazer buscas e agregações, mesmo em grandes volumes de dados. Por fim, o Kibana ele se conecta ao Elasticsearch, permitindo a criação de dashboards com gráficos, tabelas e mapas, possibilitando a visualização e análise dos padrões de tráfego. A pilha LK ela é um conjunto de ferramentas open source que é comumente utilizado para coletar, processar, armazenar e visualizar volumes de dados. O Logstash ele vai atuar
como a entrada da pipeline, que ele vai coletar os dados de diversas fontes e transformar em um formato compatível com o Elasticsearch. No nosso caso, ele vai ler os arquivos PCAP e extrair as informações desses pacotes. O Elasticsearch, ele é o mecanismo de armazenamento e busca, então ele organiza os dados em índices pesquisáveis, permitindo consultas e agregações em tempo reduzido, mesmo com milhões de registros. E o Kibana é a camada de visualização, onde ele vai apresentar gráficos, painéis, facilitando as análises. Então, com base nisso, o objetivo geral desse trabalho é avaliar a pilha LK como ferramenta de indexação e visualização de eventos da radiação de fundo da internet, usando arquivos PCAPs do projeto Cloud Telescope. E para alcançar o objetivo geral, foram estabelecidos 4 objetivos específicos, que primeiro é converter os arquivos PCAP em dados estruturados para indexação da pilha LK, e isso envolve entender a estrutura dos pacotes e definir quais campos serão extraídos. Segundo, implementar uma pipeline no Logstash para transformar e enviar esses dados ao Elasticsearch. E é aqui que a gente vai trabalhar com os filtros de extração, normalização e possivelmente enriquecimento de dados. O terceiro é avaliar o Elasticsearch quanto à sua capacidade de indexação, consulta e correlação de eventos, onde queremos verificar o desempenho da ferramenta com volumes de dados de rede. E o quarto é criar visualizações no Kibana para identificar padrões e anomalias de tráfego na internet. O objetivo é construir dashboards que permitam análises exploratórias e detecção de comportamentos suspeitos. A avaliação preliminar. Atualmente o projeto do Cloud Telescope ele utiliza comumente de gráficos gerados no Excel, então é necessário realizar a pipeline localmente no computador e gerar gráficos no Excel, e isso demanda um tempo considerável, e a avaliação preliminar pretendida é que como resultado a gente pretende obter dashboards que permitam visualizar os padrões temporais e gráficos do tráfego de rede. Então, ao invés de sempre precisar rodar a pipeline localmente para gerar os dados, ter que tratar esses dados e montar os gráficos no Excel, o objetivo é já ter esses dados tratados dentro da ferramenta, da PLK, e já ter alguns gráficos criados. Caso a necessidade de criar novos, já vai ser possível fazer isso dentro da ferramenta, sem ter necessidade de fazer toda a pipeline. O plano de trabalho. O desenvolvimento desse trabalho está dividido em 4 etapas. Na primeira etapa vai ser a fundamentação teórica, que vai ser realizada a revisão bibliográfica sobre o IBR, telescópio de rede, a pilha LK, além das análises de trabalhos relacionados. Na segunda etapa, que é a configuração do ambiente de desenvolvimento da pipeline, fazemos a instalação e configuração da pilha LK, a preparação dos dados PCAP e o desenvolvimento dos filtros no Logstash para processamento e indexação do Elasticsearch. Na terceira etapa, que é a construção e visualização dos dashboards, vai ser criado as visualizações no Kibana, incluindo os gráficos temporais, mapas geográficos e tabelas que permitem análise exploratórias dos dados. E a quarta etapa é a avaliação de resultados e redação da monografia, onde analisaremos os padrões identificados, validamos a aplicabilidade da solução e documentamos o trabalho. Falando um pouco aqui do cronograma, ele está dividido em 5 etapas, onde é a definição do escopo, os critérios de avaliação da pilha LK, pesquisa sobre o IBR e a coleta de dados dos eventos, configuração inicial da pilha LK, definição dos parâmetros de indexação e métricas de análise e a revisão bibliográfica, que vai percorrer praticamente todo o tempo do TCC 2. Um pouco aqui do cronograma do TCC3, ele está também dividido em 5 etapas, que é a implementação completa da pilha LK com os dados reais da radiação no fundo da internet, testes de indexação e análise do desempenho, visualização e interpretação dos eventos nos dashboards do Kibana, análise dos resultados e comparação com os critérios definidos,
E a redação final, ajuste e a apresentação do trabalho. A análise de risco, eu elenquei duas principais, que vai ser a indisponibilidade dos arquivos PCAP do projeto do Porto Luz, que é uma probabilidade baixíssima, mas que tem um alto impacto no projeto. E o gatilho é a falha no acesso ao repositório, restrição do compartilhamento dos dados e um plano de contingência a utilizar conjuntos de dados públicos do tráfego de rede, possivelmente disponíveis em repositórios acadêmicos ou institucionais. A segunda é a insuficiência de recursos computacionais para o processamento de dados. A probabilidade é baixa e o impacto é médio. E o gatilho vai ser a lentidão ou falha na execução do Logstash ou do Elasticsearch durante o processamento. E a ideia será, o plano de contingência vai ser reduzir o volume de dados processados pela amostra. Aqui estão as referências do meu trabalho. E, bom, para concluir, esse trabalho busca avaliar realmente a aplicabilidade da pilha LK na análise da radiação de fundo da internet, contribuindo com o desenvolvimento de ferramentas que existem em compreensão e monitoramento de atividades maliciosas na rede. Obrigado.